comenta, dá um like no vídeo, clica no sininho para receber as notificações. Vamos à aula. A aula de hoje é uma aula sobre limite de função. Quando a gente tem uma função real, a gente precisa determinar o limite da função f de x quando x tende a um valor x0. Por exemplo, imagina que a gente possa traduzir essa questão de limite da seguinte forma. O que ocorre com a função quando o x se aproxima de x0? Então, responder essa pergunta é determinar o limite. A primeira questão é o seguinte, o ponto x0. Vejamos que eu quero uma aproximação do ponto x0. Então, o que ocorre no ponto x0 não nos interessa. Então, o x0 pode ou não pertencer ao domínio da função. Então, isso pode acontecer. O x0 pode não estar no domínio da função. A função pode não estar definida no ponto x0. E outra condição é uma condição que a gente precisa retomar, que é a condição da função contínua. Quando que eu tenho uma função contínua? Uma função é contínua quando o seu gráfico, de modo intuitivo, o seu gráfico não tem interrupção. Certo? Então, quando o gráfico não tem interrupção, a função é contínua. A ideia, o conceito intuitivo de limite é um conceito de aproximação. Justamente por conta disso, quer dizer, eu quero saber o que ocorre com a função quando eu me aproximo, quando a gente tem um valor próximo, para valores próximos de x0, o que acontece com a função. Quando eu consigo determinar isso, eu estou calculando o limite de uma função. Continuidade de função é uma questão pontual, então eu digo assim, que uma função f é contínua no ponto x0 quando, e somente quando, o limite do f de x quando o x tende a x0 é igual à função no ponto x0. Quando isso acontece, eu digo que a função é contínua. Por exemplo, as funções lineares são funções contínuas. O limite de x mais 3, quando o x tende a 2, é 2 mais 3, que vai dar 5. Então, esse limite é 5. Então, para calcular limite de funções contínuas, basta substituir o x pelo valor o qual o x está se aproximando. Isso não acontece sempre, só vai acontecer quando a função é contínua, certo? Alguns problemas surgirão quando eu tiver funções assim, limite, sei lá, de x quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando o x tende a 3. Quando a gente vai substituir, supondo que essa função fosse contínua, vai dar 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3, que dá 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é o que a gente chama de indeterminação. Então, eu tenho uma indeterminação para esse valor. O que a gente faz para sair dessa descontinuidade? Porque, no caso, a função não é contínua no ponto 3. O que eu faço para sair dessa descontinuidade? Eu uso os casos de fatoração. Então, tem uma tabelinha aí dos casos de fatoração. Nesse caso, a gente vai usar o caso de fatoração, que é a quadrado menos b quadrado, que é a diferença de quadrados, é a menos b, que multiplica a mais b. E aí, o limite vai ser calculado através disso. X quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando o x tende a 3, vai ser limite de limite de 9 é 3 ao quadrado, então vai ficar limite de
x menos 3 que multiplica x mais 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3. A divisão de x menos 3 por x menos 3 dá 1. Então eu estou calculando o limite de x mais 3 quando x tende a 3. E esse limite é igual a 3 mais 3, 6. Então esse limite inicial proposto vai dar 6. Certo? O que a gente precisa então é focar nesse início de conversa nos casos de fatoração, e cuja tabelinha a gente vai colocar aqui, ó. Certo? Então, depois a gente vai dar uma olhadinha ali na tabela das fatorações. Correto? Bom, vamos trabalhar num segundo exemplo com o limite de x² menos 5x mais 6 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Então, ó, quando a gente vai calcular esse limite, se eu fizer a substituição, vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 6, 10, menos 5 vezes 2 dá menos 10, dá 0 em cima. E 2 menos 2 dá 0 embaixo, então em cima tende a 0, embaixo também tende a 0, vai dar 0 sobre 0, dá uma indeterminação. Então a ideia é usar o caso de fatoração que nós vimos, que é o caso de polinômio de segundo grau, quando tem raízes. O caso de fatoração do polinômio, como nós vimos na tabelinha, é esse. Quando tem ax² mais bx mais c igual a... Ele sempre é fatorado através das suas raízes. X menos x1, que multiplica x menos x2 vezes o coeficiente de maior grau, a. Então, quando eu olho para essa equação, o limite de x² menos 5x mais 6 sobre x menos 2, com x tendendo a 2, a gente pode ver que a fatoração disso já foi trabalhada. Então, o limite vai ficar x menos 2, que multiplica x menos 3, sobre x menos 2, quando o x tende a 2. A divisão de x menos 2 por x menos 2 dá 1. Então, isso aqui vai dar o limite de x menos 3, quando o x tende a 2, que é 2 menos 3, que vai dar menos 1. Então, esse limite é menos 1. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje, trabalhando sempre com esses casos de fatoração.